Vamos desenvolver um programa na linguagem de programação Octave que realize a análise do índice de massa corporal de uma pessoa para analisar qual é a situação do seu peso em relação à sua altura utilizando esse índice. Então vamos criar inicialmente um novo arquivo e vamos aqui implementar uma função que vai retornar um resultado através da variável result. O nome dessa função é IMC e ela vai receber dois parâmetros: o peso corporal da pessoa e a altura. Então, a variável de resultado, variável result, vai receber a relação do peso corporal dividido pela altura ao quadrado. Essa é a forma que calcula o IMC numa relação entre o peso corporal e a altura. Então, peso corporal dividido pela altura ao quadrado. Então, as funções retornam valores através de variáveis implementadas no cabeçalho da função. Então, essa é uma variável de resultado. E o resultado é definido através de atribuições que você realiza no corpo da função. Então, neste caso, a variável resultado result vai retornar a expressão peso corporal dividido pela altura ao quadrado. Vamos salvar esse arquivo. Então, como esse arquivo é um arquivo de função, ele terá que ter o mesmo nome da função. Veja, o nome do arquivo IMC, nome da função IMC. Então, essa é uma necessidade. Um arquivo de função tem que ter o mesmo nome da função. Vamos salvar. Agora vamos criar um novo arquivo. Nesse segundo arquivo, vamos também implementar uma função que vai retornar um resultado através da variável result. Vamos chamar essa função de interpretar IMC. Ela vai receber o valor do IMC calculado e vai interpretá-lo. E as regras que definem a interpretação do valor do IMC estão aqui. Então, se o valor do IMC for menor que 18,5, então a variável resultado, result, vai retornar a string magreza. Essa é a condição da pessoa que tem um valor de IMC menor do que 18,5. Então, vejo que essa função vai retornar um valor string. Nessa primeira regra, a condição do paciente seria magreza. Vamos, uma segunda regra, vamos usar a estrutura de condição if, else, if. Agora, o valor do IMC menor do que 25, isso define uma condição normal. Para o IMC com valor menor que 20, entre 18,5 e 25, a condição é normal. Terceira regra, valor do IMC menor do que 30, o resultado para essa interpretação é que a pessoa está na condição de sobrepeso. E por último, ou seja, se o valor do IMC for maior do que 30, a condição é de obesidade. Então essas são as regras. Vamos colocar ponto e vírgula aqui para ver o feedback. Então nós temos múltiplos valores de retorno, dependendo de cada regra. Então, novamente, para você retornar um valor através da função, deve-se atribuir valores às variáveis resultado implementadas aqui no cabeçalho da função. Vamos salvar esse arquivo e tomar cuidado para que o nome do arquivo seja exatamente igual ao nome da função. Esse é um arquivo função. Então, salvamos lá. Agora vamos criar um arquivo. Vamos solicitar que o usuário, numa entrada de dados, forneça seu peso corporal.
é o que é medido em quilos. A seguir a sua altura. Altura. Vamos fazer o cálculo do valor de MC ativando a função IMC, que é essa função nesse arquivo, que deverá receber o peso corporal e a altura. Então vamos, ao ativar a função, passamos o peso corporal e a altura, que são os dois dados de entrada nesse módulo. Feito a ativação, vamos mostrar no dispositivo de saída o valor do IMC calculado, nesse primeiro especificador de formato, e nesse segundo especificador de formato vamos mostrar a interpretação do valor do IMC calculado. Então o valor do IMC vai estar atribuído a essa variável. E a interpretação vai ser o resultado da chamada dessa função. Então, toda vez que o fluxo de execução encontrar a chamada de uma função, ele transfere o fluxo para a função chamada, passando para lá os valores enumerados aqui na chamada. Então, peso corporal será associado ao peso corporal, a variável alt de altura também vai ser associada a um parâmetro com o mesmo nome. Então, isso é perfeitamente possível. O módulo chamador está usando variáveis com os mesmos nomes das variáveis da função chamada. Isso é perfeitamente possível. Apesar de terem os mesmos nomes, não são as mesmas coisas. Esses são os parâmetros da função, enquanto que esses elementos são as variáveis deste módulo. Então, ao chamar a função, o fluxo é transferido para a função chamada, lá executa-se o trecho de código implementado no corpo da função chamada, e ele retorna um valor, nesse caso, através dessa atribuição, onde estamos atribuindo a expressão do IMC, peso corporal dividido por altura ao quadrado, para a variável resultado. E daí o valor retornado pela função será atribuído a essa variável. Será mostrado nesse primeiro especificador de formato. Nesse segundo especificador de formato, veja que o formato é string, vai ser mostrado o resultado da chamada dessa função. Então, chama-se essa função, passando para lá o valor do MC calculado, e esse parâmetro, portanto, recebe o valor do MC calculado e interpreta, retornando o resultado: magreza, normal, sobrepeso ou obesidade, de acordo com o valor do MC. Então vamos testar esse código-fonte na nossa pasta de exemplos. Vamos chamar agora esse cara de 2. Então, vejam lá, ele está pedindo o peso corporal, 86 kg e 100 gramas. A pessoa tem 1,77 m. Opa, aqui está um erro sintático. Estou fazendo referência a uma variável aqui. Agora sim, vamos salvar e vamos fazer melhor. Antes da entrada de dados, vamos limpar o console aqui. Agora sim. Então, veja, primeira entrada de dados, peso corporal, 86 kg e 100 gramas. Segunda entrada de dados, altura, 1,77 m. Então, calcula o valor do MC chamando a função MC aqui, e o valor que é retornado pela função vai ser mostrado aqui, portanto o valor do MC é 27,48. Esse valor será enviado para a função que interpreta o valor do MC e vai retornar de lá uma string. Vejam que o valor 27,48 não é menor que 18,5, não é menor que 25, portanto é um valor entre 25 e 30, cai nessa condição. Então o
retorno da função é a string sobrepeso, que vai ser mostrado então nesse especificador de formato. Obrigado.